Você sabe como proceder em caso de mordeduras de animais? Em 2011 foram registrados mais de 900 casos aqui em Itajaí. O bairro Imaruí foi o que apresentou a maior incidência. A reportagem é de Caleb Moreno. Os mapas indicam os principais focos de combate à dengue e à leptospirose em Itajaí. O trabalho da equipe do Centro de Zoonoses é estratégico e silencioso, e os resultados de tantos esforços são registrados em números. Uma das principais metas do Centro de Zoonoses de Itajaí é erradicar a raiva que pode ser transmitida através da mordida do cão, caso ele esteja contaminado. Em 2011, foram registrados 907 casos de mordeduras na cidade. Quando a gente encontra animais de rua que morderam as pessoas, a gente recolhe para o núcleo de controle de zoonose. Já a gente não recolhe animais que têm propriedade. Então, um animal que tem dono, que veio a morder o dono ou a outra pessoa, a gente simplesmente observa na casa do próprio animal. Quais são as características desse cão que pode estar contaminado com a raiva? Inicialmente, o animal começa a morder indiscriminadamente. Depois ele começa a ter sinais como ele para de comer, para de tomar água, pode vir a ficar agressivo, começa a ter paralisia, alguns quadros que a gente pode estar analisando depois da mordida ou até mesmo antes da mordida, né? Lógico, a gente para evitar levar uma mordida. Nos bairros mais afastados do centro da cidade, é normal ver cães soltos pelas ruas. No bairro Imaruí, considerada a região com maior número de pessoas mordidas por cães em 2012, é fácil encontrar os animais fora dos portões das casas. Eles causam transtorno aos moradores e também podem transmitir graves doenças, como a leishmaniose visceral canina, malária, dengue e a raiva. Atualmente, o Centro de Zoonoses não faz o recolhimento de cães abandonados ou fora do terreno domiciliar. A prática deixou de ser realizada. A carrocinha era um processo utilizado na década de 50, 60, 70, meados de 80, em algumas cidades até 90, que você recolhia os animais e depois sacrificava, faziam grandes sacrifícios coletivos, quer dizer, matava-se, né? Matava-se diversos animais. Hoje a gente não faz isso, então a gente não pode recolher animais saudáveis. Os animais saudáveis ficam na rua, e a gente só recolhe quando existe o caso de uma suspeita de uma doença, ou está doente ou foi atropelado. Nesses casos a gente acaba recolhendo para saber se exatamente o que está acontecendo. Mas animais saudáveis, o lugar deles hoje é na rua. E agora chegou o momento da gente ficar por dentro das últimas informações esportivas de Itajaí e região. É hora do Sport News. E quem traz tudo pra gente, claro, é Carlos Maganin. Boa tarde, Maganin. Ontem teve mais uma rodada do Campeonato Catarinense. Como é que foram os times aqui da região, e em especial o Camboriú? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos de casa. Mais uma rodada, a segunda rodada do Campeonato Catarinense. E, infelizmente, para o Camboriú, nada boa também essa segunda rodada. Depois da goleada de 6-0, mais uma derrota. Mas na rodada, o Figueirense empatou com o Joinville em 2-2. O Joinville conseguiu até virar a partida, mas o Figueirense alcançou o empate. Atlético de Ibirama e Criciúma também empate, 1-1. O Camboriú, jogando no Robertão em casa, perdeu para o Juventus por 2-1. O Metropolitano venceu o Guarani por 1-0. E a Chapecoense, jogando em Xanxerê, fez 4-1 no Avaí. A próxima rodada, dia 27, às 5 horas da tarde, tem Criciúma e Avaí, Figueirense e Chapecoense. Também às 5 horas da tarde, Joinville e Metropolitano, Guarani e Camboriú, Juventus e Atlético de Ibirama. Todos os jogos às 5 horas da tarde. Lembrando que a quarta rodada teve alteração aí de alguns horários, mas a gente vai passar durante a semana. E saiu aí então a convocação, a lista dos convocados da seleção brasileira. Mas a que nós passamos ontem, Luciana, era a minha escalação pretendida e não a do Filipão. A de hoje é a do Filipão, a oficial. Com o goleiro Júlio César, temos o Diego Alves como goleiro reserva. Já o lateral Adriano, o Felipe Luiz e também o Daniel Alves. Os zagueiros Dante, Davi Luiz e Miranda. Leandro Castan, os volantes Arouca, Hernandes, Paulinho, Ramires, meias Ronaldinho Gaúcho, que é do Atlético Mineiro, o Oscar e os atacantes Fred, Hulk, Lucas e Luiz Fabiano e ainda, claro, a estrela Neymar, que vai fazer parte da seleção que vai disputar o amistoso ainda no mês de fevereiro. Filipão já escalou o time que ele pretende
levar a Copa do Mundo. Alguns dizem que sim, outros não. Mas é uma preparação aí para esse amistoso que acontece, então, com a seleção brasileira. O Filipão já escalou e o Maganin também. Temos 2 escalações. Só para encerrar, ontem tivemos a Pré-Libertadores, o Grêmio foi ao Equador, jogou com a LDU e perdeu por 1-0. O jogo de volta é na Arena agora, dia 30. Tá, joia. Maganin, muito obrigada. São essas as informações por hoje? Essas informações do esporte, amanhã tem mais. E também vamos trazer aí a rodada do futebol de areia de Itajaí amanhã e também de Navegantes, que as coisas são quentes pela areia. Tá, joia. Maganin, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e você vai ver a seguir celulares inteligentes. Os smartphones estão cada vez mais conquistando espaço no mercado e também entre as pessoas. Mas é importante cuidar para que relacionamentos interpessoais não sejam perdidos ou corrompidos. O MCA Notícias volta já já.